de Deus, até que Cristo mundo. Olá, pessoal da internet, tô vendo que vocês já entraram, sejam muito bem-vindos, viu? Daqui a pouco a gente entra no ar com o programa Jornada Feliz e hoje, gente, nós vamos falar sobre essa questão do suicídio, continuando, né? Falando sobre a campanha do Setembro Amarelo, que acontece esse mês de setembro. E na hora do bate-papo, olha só que legal, gente, nós vamos receber a psicóloga a doutora Lohane, que ela vai falar da importância da empatia, ou seja, dos relacionamentos humanos na prevenção ao suicídio. Vamos receber também o pastor Cláudio, o pastor Ricardo, da Igreja Batista da Lagoinha, e eles vão trazer aqui a luz da palavra de Deus, um direcionamento para as pessoas que, de repente, né, se identificam com esse bate-papo e estão sofrendo angústia, opressão, né? Então a gente tem muita coisa boa. Tá aqui comigo o Carlos Eduardo, tá o Pierre, daqui a pouco tem Hora da Notícia, a gente já entra também com umas notícias bem polêmicas. Tem polêmica aqui em Uberlândia, a gente vai falar uma polêmica da água hoje, né, Pierre? Boa tarde, pessoal. Bom, onde tem Pierre e Magalhães, não falta polêmica. Não vamos discutir esse assunto da água aí, que tá um bafafá danado. Vamos falar um pouco disso e muito mais aí, beleza? Conto com você. Gente, vou deixar aqui ligada, tá? Tá faltando uns minutinhos pro programa entrar no ar. Mas vocês ficam aqui comigo, porque daqui a pouco a gente já entra no ar. Vai conhecer os bastidores aí. Vai conhecendo os bastidores, gente. Nós vamos falar também sobre uma lei que foi sancionada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, onde agressores de mulheres têm que reembolsar o SUS. Vamos falar do pacote anticrime que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está programando para fazer um relançamento aí em outubro. A gente vai entrar em detalhes. E a gente vai falar também sobre essa escassez de água, esse calorão que está na cidade de Uberlândia, gente. Eu sei que eu tenho muitos seguidores de várias cidades aqui de Minas do Triângulo, né, gente? Na cidade de vocês está quente assim também, porque Uberlândia está muito quente, gente. Está fazendo muito calor. A cidade é muito grande, então ontem eu fiquei sabendo que choveu em algumas regiões aqui da cidade, mas meu bairro que eu moro, gente, não choveu, não caiu uma gota d'água, viu? Eu vi a chuva. Eu vi a chuva em Uberlândia depois de não sei quanto tempo. Você choveu na sua casa? Eu tava lá na igreja, aí começou a cair. Ixi, minha casa choveu não, gente. E aí, credo. Choveu não, foi uma gota d'água. Esquisito. Mas é porque a cidade é grande demais, né? Eu tive relato de chuva no Jardim Europa, no São Jorge, no Aparecida. Agora na cidade onde você mora lá realmente não choveu nada. Não choveu. Vocês, gente, vão entrar no ar, hein? Faltam alguns minutos aí, Carlos? 2 minutos. 2 minutos, gente. Gente, e deixa eu falar pra vocês também, aproveitar que falta 2 minutos pra gente entrar no ar. Vocês me acompanharam lá na Band hoje, né? Hoje estreou o programa Empire Style, né? Pelo grupo Empire, revista Empire Magazine. Eu já faço alguns trabalhos com eles, escrevo algumas matérias pra revista. E assim, gente, a gente começou, né, hoje o programa. Daqui a pouco eu vou colocar pra vocês o link do YouTube e do Facebook pra vocês acompanharem, quem não conseguiu ver, né, tem o link do programa. E assim, eu vou estar à frente do Conexão lá, né, fazendo algumas entrevistas, cobrindo eventos também, assim, falando um pouco sobre o meio empresarial, contando histórias inspiradoras. Então, todo sábado, das 9h30 às 10h, né, nós vamos estar lá na Band. Juntamente comigo vai estar a Rivi Melo, comandando um reality show de beleza, o Matheus Delavec na parte de moda, e a Gi com algumas dicas de beleza, estética. Então, gente, eu convido vocês a estarem acompanhando aí, né? Agora sim, minha vida aos sábados está bem completa, vamos dizer assim, de manhã lá na Band das 9h30 às 10h, no programa Empire Style, e 2 horas aqui com vocês no programa Jornada Feliz. Mas quem sabe um dia a gente não consegue levar esse programa pra televisão, né, gente? Meu sonho. O Washington Natan está online, Wesley Gonçalves, bem-vindo, gente, Rodrigo Agostinho, grande abraço para vocês, internautas. E vocês podem participar do programa, viu, gente? Quando nós estivermos fazendo aqui a hora do bate-papo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para os psicólogos, os pastores, vocês ficam à vontade, né? É só digitar aí que a gente
responde na hora. Sejam bem-vindos, gente. Daqui a pouco nós iniciamos com o programa Jornada Feliz. Um grande abraço para todos vocês, internautas. Fique aqui com a gente, tem hora da notícia, hora do bate-papo, momento da palavra. Hoje nós vamos receber a psicóloga a doutora Lohane. Está aqui conosco também os pastores da Igreja Batista da Lagoinha. E, gente, vai ser um momento falando sobre a prevenção ao suicídio. É um assunto que a gente tem que falar, né? Muitas pessoas aí com depressão. Então acompanhe, fique ligado aqui com a gente, tá bom? Está no ar o programa Jornada Feliz, o seu programa de notícias, debates e bem-estar, com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Olá, muito boa tarde, Uberlândia! Está chegando aí no ar na sua rádio o programa Jornada Feliz, um programa de reflexão, um programa de notícias, um programa também de informação, de fé e da palavra de Deus. Um grande abraço para toda a região aí do Grande São Jorge, Santa Luzia, Segismundo Pereira, Bairro Brasil, Bairro Nossa Senhora das Graças, Marta Helena, Monte Hebron, Piquis, Uberlândia. Nós estamos chegando e já está aqui comigo, gente, o jornalista Pierre Magalhães, e daqui a pouco ele vai me ajudar a comentar aqui na hora da notícia, porque hoje nós vamos falar de assuntos polêmicos, viu, gente? Tem muita polêmica na hora da notícia. Mas nós vamos estar recebendo também aqui na hora do bate-papo, eu peço que você fique ligado no nosso programa, a psicóloga a doutora Lohane Aparecida. E hoje nós vamos continuar falando sobre a prevenção ao suicídio, porque nesse mês de setembro, né, está acontecendo a campanha Setembro Amarelo, e tem algumas ações que já estão sendo realizadas aqui na cidade de Uberlândia. E hoje a psicóloga a doutora Lohane, ela vai falar com a gente sobre a importância da empatia, né, do se relacionar com as pessoas na prevenção ao suicídio. E você sabia que a pessoa que geralmente ela sofre esse tipo de tentativa, porque é uma doença, ela passa por alguns transtornos mentais? Nós vamos falar sobre os transtornos mentais que estão por trás aí de quem acaba caindo nesse tipo de situação. E para trazer uma orientação da palavra de Deus, nós recebemos aqui nos nossos estúdios da Rádio Restauração e Vida o pastor Cláudio Boaventura e o pastor Ricardo, da Igreja Batista da Lagoinha. E eles vão trazer muita novidade boa pra gente também, viu, pessoal? A Igreja Batista da Lagoinha, todo mundo sabe, né? A igreja lá daquela banda do Diante do Trono, de Belo Horizonte, pastor Márcio, né? E assim, a Lagoinha tá vindo pra Uberlândia. Então, eles vão estar falando aqui sobre isso também. E na hora da notícia, gente, deixa eu mandar aqui um abraço, Murilo Ramos, que a sua vida seja guiada, cuidada, amparada, protegida e abençoada por Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, você e sua família. Uticel, Chácaras Tubalina, Quartel. Gente, um grande abraço aos nossos internautas, viu? Obrigada pelo carinho, gente. E na hora da notícia, hoje nós vamos falar sobre a campanha do pacote anticrime, que o juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça, né, ele colocou data para estar lançando, recalibrando aí essa campanha, a fim de tentar aí ter um apoio da opinião pública, para tentar reverter as derrotas que ele acabou sofrendo aí nesse pacote anticrime, mas que tem muitas coisas, assim, vamos dizer, boas falando aí sobre esse pacote anticrime. Tem umas cláusulas, né, Pierre, que são as cláusulas assim, interessantes, que para a população seria bom que andasse para frente. Bom, gente, nós vamos falar também sobre a lei que foi sancionada essa semana pelo presidente Jair Bolsonaro, onde agressores de mulheres vão ter que reembolsar o SUS. E nós não podemos deixar de falar, né, do prejuízo aí da escassez de água que está acontecendo em Uberlândia, e as empresas elas soltaram um alerta, foi publicado isso no Jornal Diário de Uberlândia, que estão temendo ter prejuízos. E tem mais, teve um vereador aí que fez uma denúncia contra essa escassez de água, né, essa semana, falando que não é bem assim a história, só que a água tá pouca por causa do tempo, porque tá muito seco e o índice de água baixou, não, né? Então ele trouxe uma denúncia aí muito séria, muito grave, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. E é isso aí, gente. Então, daqui a pouco tem a hora da notícia, mas agora a gente chega naquele momento muito
gostoso, um momento reflexivo, um momento de paz, tranquilidade, de trazer para você aí um direcionamento para o seu dia de sábado, o momento do pensamento da tarde. Pensamento da tarde. É isso aí, querido ouvinte. Nem tudo o que nos aborrece, nos faz sofrer, é forçosamente um mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se maravilhoso bem, pois lhe deram oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece um mal. Não se desespere, confie e siga em frente. Então fica esse recado aí do pensamento da tarde para você. Às vezes há momentos na nossa vida, querido ouvinte, que a gente passa por algumas situações difíceis, que você faz planos, você faz projetos e as coisas às vezes acabam não saindo da forma que você queria. E aí nesse momento, né, normal do ser humano, bate aquela frustração, bate o desânimo na nossa vida. Mas esse pensamento da tarde hoje, essa reflexão que a gente traz para você confiar em Deus, confie nos propósitos, nos planos de Deus, porque até aquilo que às vezes parece para você que foi ruim, talvez é porque lá na frente Deus está preparando algo muito melhor para a sua vida, né? Então lembra aí do exemplo de José, né? A princípio foi muito ruim, foi difícil ele ser vendido, traído pela família, mas lá na frente Deus tinha um futuro maravilhoso preparado para ele. Então esse é o pensamento da tarde, gente. E tá chegando patrocinador aí, vamos ver quem são os patrocinadores do programa Jornada Feliz. E você que quiser patrocinar, pode nos procurar. Você pode estar ligando no 32 16 32 02. Estão abertas oportunidades para você ser divulgado, destacar sua empresa nesse programa de jornalismo, de bem-estar e um programa cristão também. Conheça o Centro de Atendimento Kairos. Tratamento da dor, do estresse, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Trabalhamos também com atendimento psicopedagógico e reforço escolar para crianças e adolescentes com defasagem de aprendizagem e problemas emocionais. Avenida Indaiá, 79, bairro Planalto. Atendimento. Falar com doutora Quínia. 991 23 48 87 ou doutora Leda 991 02 2645. Centro de Atendimento Kairos. Venha para a Clínica VIP Odonto. Realizamos clareamento dental, implantes, todo tipo de próteses, botox e preenchimentos. Mantenha sua pele jovem. Conheça o Sculptra e o Elance. A Clínica VIP Odonto traz uma novidade para você. Se inscreva para o período de curso e faça o seu tratamento a preço de custo. Informações 34 3253 1018 ou no WhatsApp 34 9796 2565. Rua Real Grandeza 25, Tumbalina. Clínica VIP Odonto. É isso aí, pessoal, tá chegando a hora da notícia. Hora da notícia. Os destaques da semana. Bom, gente, antes da gente começar essa hora da notícia, eu quero mandar um grande abraço aqui para os nossos internautas, pastora Sheila Fernandes, olá, é uma grande amiga minha. Beijo, pastora Sheila, admiro o seu trabalho. Gente, mas já está aqui comigo meu colega jornalista Pierre Magalhães. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, ouvintes da Rádio Estará na Sua Vida, do nosso programa Jornada Feliz. Antes de mais nada, quero expressar minha alegria em estar de volta depois de algumas questões pessoais que eu tive que resolver. É quase um mês de férias aí forçadas, mas estamos de volta pronto para voltar para quebrar. Isso aí. Bom, gente, é isso aí, né? E a gente continua aqui falando de notícia. E nós vamos falar sobre o pacote anticrime que o juiz Sérgio Moro e hoje o ministro da Justiça, ele prometeu estar lançando aí, né, uma campanha publicitária que vai ser lançada, segundo algumas informações, no dia 2 de outubro, onde a ideia dele é tentar coincidir a data do lançamento dessa campanha do pacote anticrime com a data em que isso vai ser discutido no plenário para tentar colocar uma pressão no sentido de ganhar um apoio da opinião pública, ou seja, do povo, das pessoas, né, para tentar reverter e não deixar que haja derrota sobre esse pacote. E diga-se de passagem, Pierre, é um pacote muito importante, tem inclusive alguns pontos que são muito interessantes de nós comentarmos hoje aqui na Rádio Restauração Vida no programa Jornada Feliz, porque tem algumas questões
que realmente, de fato, podem ajudar a combater a criminalidade, né? E a impunidade. É isso aí, Liliana. Esse pacote anticrime ele é algo assim, interessante, porque a gente vê que busca uma celeridade aí nas investigações, né? Dá mais instrumentos legais para a polícia poder atuar e, no caso da prisão, né, facilita também na hora de fazer com que o responsável com que o autor seja responsabilizado, né, desde que haja o devido processo legal e tudo. Só que tem alguns pontos aqui que ainda assim vai dar um pouquinho de pano para manga. Então, por isso, de repente, a estratégia do ministro de querer jogar para a opinião pública antes de se levar à votação propriamente dita, né, para que a população se engaje na aprovação desse pacote aí. É isso aí, e inclusive, assim, a gente gostaria de citar aqui, porque está sendo gerada toda uma expectativa em volta desse pacote anticrime, e uma das questões que estão mais sendo levantadas seria a prisão em segunda instância, que teria algumas alterações, o uso de agente disfarçado e a possibilidade de coleta de perfil de DNA. Então, por exemplo, só para o pessoal que está nos ouvindo e o ouvinte, né, e também o pessoal de casa, da internet entender, nesse pacote lá que o juiz Sérgio Moeiro está preparando para ser lançado lá no plenário, né, hoje como que acontece essa questão da infiltração virtual do agente, né? Como que é? Só pode haver infiltração virtual de agente se houver indícios claros de crime. Com essa nova reforma aí do juiz Sérgio Moro, fica assim, é permitida a infiltração virtual, ou seja, um agente que investiga, ele pode estar se infiltrando por meio da internet, e ali ele pode estar vendo a questão de investigar através de redes sociais, aplicativos, tudo ali com o objetivo de investigar crimes cometidos por organizações criminosas. Então, essa é uma questão que a gente vê que ainda há muitos pontos a serem ajustados aqui na nossa Constituição brasileira, porque o crime ele anda lá na frente, porque em questão de prevenir, né, as nossas leis elas estão lá atrás, então tem que avançar também. O crime avançou, então as nossas leis elas precisam acompanhar isso aí para conseguir prevenir a questão dos crimes. E tem a questão também do agente disfarçado. Hoje, como né? Um policial, por exemplo, ou um agente público, ele não pode induzir um suspeito ao crime se ele estiver participando de uma investigação, quando ele se infiltra. No pacote que o juiz Sérgio Moeiro está levando lá para Brasília, ele já altera isso, né? Com essa alteração, o policial vai poder se passar por agente indutor, atuando assim como um agente disfarçado para obter mais elementos de prova. Pela legislação atual, ele poderia haver questionamentos sobre a legalidade do procedimento se ele assim fizesse. Então, ou seja, o cara tá lá disfarçado, né, o policial investigando o crime, e ele pode tentar induzir a pessoa ali a fim de obter provas. E comenta um pouquinho pra gente aí também, o Pierre, tem a questão do controle de comunicação, né, da prisão após julgamento em segunda instância. Explica pra nós. Claro. Com relação à central de comunicação e controle de comunicações hoje, sob hipótese nenhuma, de forma nenhuma, pode haver comunicação filmada entre o advogado e o réu. Isso por uma questão de preservação da estratégia de defesa, tal, do direito de defesa e etc e tal. Isso aí, inclusive, tem na Constituição. Agora, como é que vai ficar? Se o pacote for aprovado, Se o pacote for aprovado, né, como é que vai ficar? Vou até ler aqui porque eu quero falar e preciso ler isso aqui para poder comentar depois. Os advogados vão ter que agendar visitas e abre possibilidade de gravação mediante decisão judicial fundamentada. Ou seja, se porventura o juiz entender que essas conversas podem atrapalhar as investigações, né, que o advogado e o réu estão ali tramando para tentar obstruir, né, o bom andamento das investigações, etc. Ou não só isso, né? Às vezes a questão do comando no crime dentro das cadeias, que sempre há aquela hipótese de que alguém está levando os recados, né? Principalmente, isso aí, essa culpa sempre acaba recaindo sobre os advogados aí que tem trânsito livre em relação aos presos. Então, aí sim, né, vai regulamentar essa questão da gravação. E agora a grande polêmica de todo esse projeto, prisão em segunda instância. A Constituição, ela veda, a não ser em caso de flagrante delito, a prisão propriamente dita. O STF, Supremo Tribunal Federal, ele admite a possibilidade da pessoa ser presa em segunda instância, após julgamento em segunda instância, ou seja, por um membro colegiado, porém,
essa decisão pode ser reformada, né, pelas instâncias superiores aí. Agora, Liliane, como é que vai ficar? Isso é atual, tá? Por exemplo, vou citar o caso do presidente Lula. Né? O presidente Lula foi preso após condenação por segunda instância, né? E o processo dele ainda está sendo revisto, ele ainda pode ser solto pelas instâncias superiores. Agora, como é que vai ficar? A condenação criminal poderá ser considerada transitada em julgado se não for mais suscetível de recurso ordinário. Ou seja, o novo texto regulamenta no Código de Processo Penal a prisão após julgamento em segunda instância, ou seja, por um órgão colegiado. Ou seja, o juiz aqui de Uberlândia condenou a pessoa, aí foi para Belo Horizonte, né? Só para o ouvinte poder entender, que é o que a gente fala mais. Foi para Belo Horizonte. Belo Horizonte condenou, acabou, vai preso. Independente, sim, se porventura, a não ser que haja recursos ordinários. Caso não haja, já vai ser considerado transitado em julgado. Então isso vai esse projeto vai regulamentar essa questão. Ou seja, não vai ficar ali pessoa mandando recursos protelatórios, né, que a gente chama tipo, com fins de ficar enrolando, né? Recorrer a não sei quem, sabe? Foi condenado, Liliane, né? Provou que cometeu o crime, belezinha, direitinho, vai preso. Agora vai uma celeridade aí. Então, assim, esse é o grande cerne do projeto anticrime aí do ministro Sérgio Moro. Bom, é isso aí, né, gente? E nós vamos estar acompanhando aqui esse pacote, né? Vocês sabem que no programa Jornada Feliz a gente fala sobre política também, né? E vamos manter vocês atualizados sobre isso aí, tá bom? E agora, nós vamos falar ainda sobre política. O presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou uma lei onde agressores de mulheres terão que reembolsar o SUS. Foi sancionado essa semana. Eu, inclusive, como mulher, achei muito interessante, porque eu acho que pode ajudar no sentido de prevenir, né? Porque assim, o sujeito, vamos dizer assim, antes de bater na mulher, espancar ou tentar cometer um crime, né, ele já vai estar ciente de que isso também vai custar no bolso. Então, assim, essa medida, ela tem como objetivo responsabilizar o agressor também pelos danos materiais decorrentes do crime. Então, foi sancionada essa lei na última terça-feira, né? E essa lei, ela veio para tentar alterar a Lei Maria da Penha e determina que o agressor, ele custeia as despesas de atendimento à vítima de violência doméstica pelo SUS, né? Sistema Único de Saúde. E esse projeto também foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados no dia 20 de agosto, né? E ele é enviado à presidência e passaria a valer depois de 42 dias de publicação no Diário Oficial da União. Eu achei interessante, viu, essa lei, Pierre. A gente precisa avançar mais nesse sentido aí de defesa aos direitos da mulher. Realmente, Liliane, assim, todo avanço, né? Todo avanço ele deve ser comemorado. Só que ainda assim, para mim, é pouco. Porque você simplesmente fazer sangrar no bolso de quem agride, né? Não potencializar as penas, né? Não criar mecanismos para que se evite as agressões aí, né? A mulher, Liliane, ela precisa de parar de chegar na delegacia e ser motivo de chacota por parte do delegado muitas das vezes, né? De achar, não, você é frescura, de briga de marido e mulher, ninguém mete mulher, você precisa de parar com isso. Então, assim, é um avanço interessante, mas só que, na minha opinião, da mesma forma que se fala tanto em projeto anticrime, projeto anticorrupção, e não sei o que tem, projeto anti-isso, anti-aquilo, deveria potencializar a abolição para essa Lei Maria da Penha, porque o jeito que está, o feminicídio, se vê mais mulheres morrendo, mais pessoas vulneráveis morrendo por conta da falta de instrumentalização legal. Então, tem que doer no bolso mesmo, tem que doer no bolso com certeza, mas para mim ainda é pouco, precisa de mais. Não, com certeza, Pierre. Assim, as leis brasileiras, elas precisam de muitos avanços, né, gente? Eu como mulher até posso falar, porque nós mulheres no Brasil, a gente anda, mas você anda sempre assim, atenta, olhando para os lados, né? Sempre com medo, com receio. E assim, a gente acompanha também às vezes o drama de mulheres que às vezes um relacionamento ele não deu certo e às vezes quando ela pensa em terminar, o primeiro receio é com relação às ameaças. Mas nós realmente precisamos avançar mais, mas eu vejo assim como uma boa notícia essa, porque é sinal que nós estamos caminhando no sentido da mulher ter mais atenção neste país, porque por anos e anos a lei ela continuou a mesma, sem nenhuma alteração, né? E vamos continuar aí cobrando os nossos governantes para que hajam mais e mais avanços.
Gente, agora nós vamos falar sobre a cidade de Uberlândia. Olha só, saiu essa matéria no Jornal Diário de Uberlândia. Empresas de Uberlândia temem prejuízo com escassez de água. Né? Então, assim, foi montado um comitê de crise que foi criado aí na cidade para tentar assegurar o consumo consciente de água na cidade, porque já tem alguns bairros aqui na cidade de Uberlândia, não sei se você sabe, querido ouvinte, que estão enfrentando a falta de água, né, com esse calorão, esse tempo seco. Então, teve até algumas fotos, alguns vídeos circulando na internet, o pessoal mostrando lá a represa de a cachoeira de Sucupira, né, que assim, tava com um nível bem abaixo da água. Então, assim, e essa escassez de água acaba comprometendo as atividades, principalmente de empresas que às vezes dependem também do recurso da água, né, para estar aí tocando seus negócios. E aconteceu essa semana na cidade uma mobilização, né, pela redução do consumo, que inclusive teve também uma participação do Ministério Público Estadual, que instaurou um procedimento preliminar para tentar apurar essa crise hídrica, né, e criou aí esse gabinete de crise após reclamações de vários cidadãos, várias pessoas da falta de água na cidade. E essa situação também está preocupando empresários. O DEMAI, em nota, ele disse essa semana, né, que o consumo da água em Uberlândia se mantém elevado, mesmo com a previsão de chuva apenas para daqui a praticamente um mês, que seria em outubro. Na estação de tratamento Sucupira, para se ter uma ideia, né, a nível da reservação da água, o nível caiu dos reservatórios cerca de 3 metros de altura, no fim de agosto para 2,8 metros na primeira semana de setembro. E na segunda-feira, a autarquia do DEMAI informou em uma nova queda para 2,4 metros. E durante essa primeira reunião do comitê de crise criado aí pelo Ministério Público Estadual, o diretor-geral do DEMAI, Paulo Sérgio Ferreira, reforçou ali o consumo elevado na cidade, que as pessoas estão consumindo muita água apesar da seca, e que chega a ser 61% maior esse consumo do que a média nacional no Brasil inteiro. E aí, o Fernando Martins, que ele é promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, ressaltou na ocasião a importância do município tentar criar uma legislação de segurança hídrica, ou seja, além da necessidade de reforçar a fiscalização em relação ao consumo da água, né, nas empresas e lava-jatos, por exemplo. Mas essa história não ficou por aí, apenas em questão da lei do Ministério Público Estadual, do DEMAI, porque nessa semana, gente, teve uma polêmica por aí, viu? Hein, Pierre, a gente conta ou não conta? É uma coisa entre o prefeito, vereadores, Câmara Municipal e tá envolvendo a água. Isso aí é mais do que se tornou normal, né? Então, nessa semana, o prefeito Adão Leão, ele usou as redes sociais para chamar a atenção sobre o desperdício da água, né, por parte da população. E no texto, ele dizia o seguinte, né, a situação é crítica e se nós não economizarmos, pode faltar água. Na publicação, o prefeito ele ainda deu algumas dicas do que fazer para economizar. Ele disse, devemos varrer o quintal ou o passeio ao invés de lavarmos com água, reduzir o tempo de banho, lavar todas as roupas de uma só vez, ficar atento aos vazamentos, manter a torneira fechada e reutilizar a água que for possível. Então, assim, ele deu algumas dicas orientando a população no sentido de economizar água, né? E ainda complementou, no nosso mandato, nós consideramos muito boas essas dicas. E aí teve um vereador da cidade que ele se manifestou e falou assim, olha, eu acho muito legal essa questão do prefeito realmente ele tentar conscientizar a população a racionalizar a água, a fazer um uso mais eficiente, mas o vereador ele lançou a seguinte pergunta, ele falou assim, mas será que o senhor prefeito tem feito o seu dever de casa para economizar água? Ou será que é adepto do faça o que eu faço, mas não faça o que eu faço? Né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pierre, a gente conta quem que é o vereador? Polêmica à vista, hein? Gente, quem fez essas declarações foi o vereador Adriano Zago, né? E ele ainda falou mais um pouco. Ele falou que consta no Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade de Uberlândia, do DEMAI, que a cidade está jogando fora cerca de 25% de toda a água tratada, ou seja, água que deveria ser usada para consumo, que está indo para o ralo todos os dias, devido a alguns problemas que está tendo lá na estação de Sucupira, porque ela foi, segundo ele, inaugurada sem estar totalmente acabada. Contem para nós, Pierre, um pouquinho mais dessa polêmica. Segundo o nobre edil, ou vereador, né? Um termo mais popular aí, a estação de Sucupira, ela
assim, na verdade ela foi ampliada, né, para 1.400 para 2.000 litros por segundo, né? Só que essa obra ela foi inaugurada de maneira maquiada, ou seja, passaram um batom lá, fizeram o trem de qualquer jeito, segundo o vereador, e inauguraram a obra só para deixar a placa do prefeito lá, né? E a situação ainda mais grave, né, de acordo com o Ministério Público, porque isso resultou na prisão de 3 diretores do DEMAI, né, porque no contrato celebrado entre a autarquia e a empresa responsável, há indícios de desvio de recursos públicos superiores a 8 milhões de reais. Meu Deus do céu! Além disso, os servidores foram temporariamente presos na época. Tá? E de acordo com o Ministério Público, em 2012, a empresa contratada para o projeto Estação Sucupira passou a enfrentar problemas financeiros e teve as contas bancárias bloqueadas. Ainda segundo a promotoria, de acordo, nesse momento, os presos se uniram para cometer crimes e causar prejuízos ao DEMAI. Então, o vereador ele questiona, tá, beleza, o prefeito está indo para as redes sociais, pedindo pelo amor de Deus, para a população economizar água, de fato tem que economizar mesmo, porque a gente anda na rua, a gente vê o povo lavando calçado, o povo lavando carro com água da rua e né, não tem jeito que tá, infelizmente não tá para isso, né? Mas aquele negócio, né? Caixa Ferreira Espeto de Pau. Então os outros têm que economizar e o DEMAI tem que ficar jogando dinheiro na mão dos outros. É isso que ele questiona. Então, assim, sempre, Liliane, há uma polêmica em torno de um assunto, né, que é de interesse em comum, né, da população. De fato, precisamos de economizar água, precisamos sim de manter nossos recursos hídricos funcionando belezinha, mas, porém, todavia, entretanto, é necessário também ter um pouco mais de zelo com a coisa pública, né? Com dinheiro público, com dinheiro público, porque senão como é que faz? Senão vai faltar investimento aí para poder investir, vai faltar recurso para investir naquilo que realmente precisa, aí realmente vão ficar sem nada, entendeu? Então é algo assim a se pensar. É importante, é bacana o alerta do prefeito, bacana. Só que as irregularidades aí denunciadas precisam ser investigadas, independente de onde tem a partida da denúncia. Então assim, o vereador ele comentou isso aí no último dia 12 de setembro na tribuna, né? E assim, ele falou sobre esse assunto, falando que não deveria se desviar o foco real do problema da falta de água, que não é só a seca e a escassez, mas sim esse problema envolvendo a estação de Sucupira. Isso aí, né, gente? E daqui a pouco, gente, tem hora do bate-papo, já está aqui conosco a psicóloga a doutora Lohane Aparecida, o pastor Cláudio, o pastor Ricardo da Igreja Batista da Lagoinha. E o tema da nossa hora do bate-papo hoje é prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. E nós vamos falar aqui daqui a pouco sobre a importância da empatia, do relacionamento com as pessoas no sentido de prevenir o suicídio e os transtornos pelo qual o suicida ele passa, transtornos mentais. E você pode fazer sua pergunta, você pode ligar aqui na Rádio Restauração em Vida no telefone 3216-3202. Vou repetir, 3216-3202, deixar a sua pergunta. Ou você pode entrar aqui na nossa live no Facebook, né? Feito pelo meu Facebook, Liliane Costa, e deixar a sua pergunta. Gente, fica com a gente que daqui a pouco tem a hora do bate-papo e tem palavras de Deus também na hora do bate-papo, direcionamento para a sua vida, ok? É isso aí, gente. Fica com a gente. Daqui a pouco eu volto com a hora do bate-papo, tá?